aqui na Central da Esperança o que a ciência nos apresenta de tratamento e prevenção contra o novo coronavírus. E a mais recente publicação é sobre o uso do medicamento dexametasona, que é um corticoide usado para alergias graves. De acordo com especialistas, o medicamento reduz a mortalidade de pacientes infectados pela Covid-19. O Irineu Luiz Maia é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e é quem nos ajuda a entender o uso da dexametasona. Irineu, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Como que vocês, os cientistas e especialistas, acreditam que o uso desse medicamento pode reagir no nosso organismo e ter esse resultado positivo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo. A gente já tinha uma ideia, Luara, de que realmente nós temos duas fases clássicas na doença quando ela se apresenta de uma maneira plena. Tem uma fase inicial que é dependente do vírus, então que é aqueles sintomas clássicos de uma virose aguda. Então, febre, mal-estar, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, etc. Felizmente, a grande maioria dos nossos pacientes, ao sair dessa fase, eles se recuperam e vão embora, graças a Deus. Mas nós temos 10 a 15% dos indivíduos que após essa fase, ele entra numa fase que a gente chama fase inflamatória. Aí já não depende mais do vírus. Aí vai depender do processo inflamatório que o vírus vai causar, que o vírus causou, e isso é muito individual, paciente por paciente. E o grande problema é que o órgão mais acometido, que é o pulmão inflamado, ele deixa de fazer a sua função de troca gasosa e o indivíduo começa a ficar com falta de ar e, eventualmente, podendo evoluir até para óbito. Então, a gente já sabia que nessa fase inflamatória, os anti-inflamatórios vão ter uma função fundamental. E, inclusive, um deles é o próprio corticoide, no caso, o usado aí que foi o dexametasona. E a resposta, com esse trabalho bem documentado, bem desenhado, mostrou que o sucesso foi excepcional. Nós conseguimos reduzir em mais de 30% a mortalidade dos pacientes entubados e em mais de 20% daqueles pacientes que precisavam de oxigênio, mas não estavam entubados ainda. Então, existiu e teve mesmo, com dados bem fidedignos, uma resposta ao tratamento anti-inflamatório nessa fase tão crítica da doença. Irineu, boa tarde para você. Nós que agradecemos a sua participação aqui na Central da Esperança, e esses testes indicaram que esse medicamento ele funciona mais para pacientes em estado grave. O que pode acontecer se esse remédio ele for prescrito em pacientes que não estão nesse estágio da doença, mas estão com a Covid-19? É perigoso? Eduardo, né? Isso. Eduardo, deixa eu ver uma coisa. Quer dizer, como eu comentei, a fase inicial, você não tem processo inflamatório. Então, você não tem que usar corticoide, porque o corticoide ele tem efeitos colaterais. O corticoide dado nessa fase inicial pode até favorecer o próprio vírus, porque ele rebate um pouquinho a nossa imunidade, por isso que ele é um anti-inflamatório, e ele pode favorecer a multiplicação viral e você pagar lá para frente um processo inflamatório mais intenso. Então, não tem que usar o corticoide nas fases iniciais da doença. Só na fase de processo inflamatório que o seu médico vai prescrever, e não você. Doutor, uma outra dúvida, Em casos graves, e a gente sabe que cardíacos, hipertensos, pessoas que têm diabetes, são pessoas que têm maior risco também em relação ao novo coronavírus. Esse medicamento, ele tem alguma contraindicação para algum público específico ou não tem essa contraindicação para esses grupos de risco? De uma maneira geral, esses grupos de risco nos preocupam. Agora, na fase que nós estamos do Covid, com um processo inflamatório tão intenso, com comprometimento pulmonar tão intenso, ou ficar o bicho pega, se correr, o bicho corre, tem que dar o corticoide mesmo. E, logicamente, que esse indivíduo, mesmo que ele seja um diabético,
um hipertenso, etc., ele vai ter que fazer um controle do seu diabetes, talvez potencializando mais os medicamentos que ele usa para o diabetes, potencializando mais os remédios para pressão alta, enfim, você tem que dar o corticoide e combater, do outro lado, os efeitos colaterais ruins dele. Porque o bom é que a gente quer, a ação anti-inflamatória. Esse estudo que apontou a eficácia desse novo medicamento no combate à Covid-19 é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esse medicamento está presente em todo o mundo? Todo mundo. Todo mundo. A própria USP, nossa aqui de São Paulo, já tem trabalhos em andamento a respeito disso. Todos os grandes serviços, a gente já sabia há muito tempo, sabe, Eduardo, que realmente nós tínhamos que ter alguma medicação anti-inflamatória para os doentes graves. Isso a gente não usa para os 80% dos doentes que vão evoluir bem, de maneira alguma. Mas para os doentes graves que precisam de intubação, precisam de ir para UTI, intubados, ele precisaria combater essa inflamação, porque senão o paciente... Porque não depende mais do vírus. Então, depende da própria resposta que eu fiz à presença do vírus. Então, eu preciso combater essa inflamação, senão eu não vou sair do tubo de jeito nenhum. Doutor, até então a gente falava muito do uso da cloroquina, por exemplo, mas eram controvérsias, né, que tinham em relação ao uso desse medicamento. E vocês agora apresentam uma certeza, com mais tranquilidade, a gente percebe por parte dos especialistas, para o uso da dexametasona. Como que vocês esperam o avanço de ciência, de orientação até da Organização Mundial da Saúde e também dos cientistas, para que a gente consiga avançar ainda mais em busca de soluções e também prevenção para a Covid-19? Olha, Luara, para você ter uma ideia, há 2 dias atrás eu entrei no PubMed, que é a parte que a gente seleciona os trabalhos científicos. Você precisa ter uma ideia, há 2 dias atrás tinha mais de 4 mil trabalhos publicados a respeito do Covid. Então, a preocupação do mundo científico em relação ao tratamento do Covid é um negócio que você não acredita. As vantagens, as descobertas que está se fazendo em relação ao Covid é um negócio que, eu vou te dizer, eu sou da época da epidemia da AIDS, então que a gente ficou assustado com a quantidade de trabalhos que apareciam todo dia. O Covid está superando isso de uma maneira brutal. Então, que nós vamos ter medicamentos para combater o vírus lá na fase inicial, para evitar que ele evolua para um processo inflamatório grave e que precise de UTI, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. O problema todo é esperar o tempo para a gente descobrir isso melhor. Tem um monte de trabalhos aí em andamento, né? E alguns ainda com resultados muito duvidosos, mas que nós vamos ter, além da vacina, vamos ter medicamento antiviral eficaz, se não tenha dúvida. Eu queria aproveitar para finalizar, fazer 2 questões aqui, abordar 2 questões com o senhor. A primeira delas, a gente está falando de medicamentos que podem agir quando os pacientes estão no estágio mais grave da doença, né? O mundo científico tem procurado, além desses medicamentos, a própria vacina que pode imunizar a população contra o novo coronavírus. Mas não é a melhor forma de combater essa doença não é a prevenção, evitar que a pessoa se contamine, ou seja, obedecendo a todas as orientações das autoridades sanitárias, não ficar saindo para a rua sem necessidade, não usar a máscara para se proteger, ou seja, está nas mãos da própria população esse combate mais eficaz contra o novo coronavírus? Essa é a primeira questão. Uma segunda questão é sobre essa curva que a gente tem falado desde o início da pandemia. Está ascendente, está descendente, estabilizou, achatou. Como é que o senhor vê esse cenário aqui no Brasil? Com muita preocupação, como você está. Quer dizer, é um negócio muito estranho, né? Nós temos até estímulos de autoridades aí para que saia sem proteção. Eu acho um absurdo total, absurdo total. A minha cidade aqui, São José do Rio Preto, nós estamos bem controlados e com a abertura do comércio de uma maneira geral, que eu sei que é fundamental, que é preciso fazer isso,
mas a coisa está escapando da mão da gente. O nosso hospital, o Hospital da Faculdade de Medicina, tem mais de 800 leitos, tem um monte de UTI reservado para a Covid, e nós estamos com uma lotação de mais de 75% dos leitos de UTI. Por quê? Porque o pessoal não está obedecendo, não faz o isolamento social, está saindo com máscara no queixo. Domingo tive que dar uma saidinha rápida, passei naqueles barzinhos do lado do posto de gasolina, lotado de jovens conversando sem máscara, bebendo cerveja, festas cada vez mais aparecendo aí, né, de familiares e não familiares. Eu não sei, isso me assusta muito. Veja bem, Eduardo, o grande problema que passou a própria Itália, a própria Espanha, eles fizeram 2 meses de um isolamento real, não esse nosso fictício, real. Você vê, eles estão liberando. Também acho que estão liberando demais também. Eu acho que estão abusando um pouco também. Mas caiu muito a curva. Então, a gente, enquanto a gente trabalhar com o Covid, achando que é uma gripezinha, como colocou, então vamos ter isso. Agora, a conduta é absolutamente isso que você colocou, Eduardo. Nós temos que fazer o isolamento social, nós temos que lavar as mãos com água e sabão, eventualmente com álcool 70, nós temos que usar máscara. Esses 3, olha só que simplicidade, essas 3 condutas, eu tenho certeza que a gente sai da epidemia melhor e mais rápido. Doutor Irineu, muito obrigada por sua entrevista, trazer tanta informação, conhecimento para a gente. Informação salva vidas. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado para vocês também. Obrigado pelo convite.